E voltamos do intervalo e chegou a hora de você conferir o clipe musical que a nossa equipe preparou para o quadro Viva a Cultura de hoje. É a música Sacrário Vivo, do cantor Clay Souza. O teu corpo vou comungar e seremos criatura, criador, amado em o próprio amor. O teu sangue ao beber apagará enfim toda culpa. Terei em mim o teu coração, sacrário vivo serei, seremos o teu coração e o meu, seremos em teus braços vou me abandonar, seremos eu terei a tua paz a me motivar, seremos tal como um barco em teu mar, não vou naufragar. Teu corpo vou comungar e seremos criatura, criador, amado e o próprio amor. O teu sangue ao beber apagará enfim toda culpa. Terei em mim o teu coração, sacrário vivo serei, seremos o teu coração e o meu, seremos em teus braços vou me abandonar, seremos eu terei a tua paz a me motivar, seremos tal como um barco em teu mar, seremos o teu coração e o meu, seremos em teus braços vou me abandonar, seremos eu terei a tua paz a me motivar, seremos tal como um barco em teu mar, não vou naufragar. E agora nós vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Dentro do ano jubilar missionário que nós vivemos, com tantos jubileus que nós comemoramos na Igreja do Brasil e do mundo,
dentro do mês das missões. A igreja é missão, né? E também do ano jubilar, a igreja permanentemente em missão, tem como lema, esses dois momentos, sereis minhas testemunhas, que é o tema do Papa para hoje, para esse final de semana, que é o Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária. Sim, o Papa Francisco mandou realmente a sua mensagem para o Dia Mundial das Missões deste ano, que acontece esse final de semana. E colocou como tema, sereis minhas testemunhas, Atos 1:8. Ele fala assim logo no início da sua mensagem. Queridos irmãos e irmãs, estas palavras encontram-se no último colóquio de Jesus ressuscitado com os seus discípulos antes de subir ao céu, como se descreve nos Atos dos Apóstolos. Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. E constituem, diz o Papa, também o tema do Dia Mundial das Missões de 2022, que, como sempre, nos ajuda a viver o fato de a igreja ser, por sua natureza, missionária. Neste ano, diz o Santo Padre, o citado dia, que é hoje, proporciona-nos a ocasião de comemorar algumas efemérides relevantes para a vida e missão da igreja. A fundação, há 400 anos, da Congregação de Propaganda Fide, hoje chamada Congregação para a Evangelização dos Povos, e também hoje um dicastério para a evangelização. E há 200 anos da obra da propagação da fé. Esta, juntamente com a obra da Santa Infância e a obra de São Pedro Apóstolo, há 100 anos foram reconhecidas como pontifícias. E aí o Papa vai começar a sua reflexão. Detenhamos-nos nessas três expressões chaves que resumem os três alicerces da vida e da missão dos discípulos. Sereis minhas testemunhas até os confins do mundo e recebereis a força do Espírito Santo. E o Papa vai descrever e vai comentar essas três frases na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões. Depois vai justamente concluir isso dizendo que continua a sonhar como igreja toda missionária e uma nova estação da ação missionária das comunidades cristãs. E repito, o desejo de Moisés para o povo de Deus em caminho. Quem dera que o povo do Senhor, todo o povo do Senhor, profetizasse. O Papa diz sim. Oxalá todos nós sejamos na igreja o que já somos em virtude do batismo, profetas, testemunhas, missionários do Senhor, né? Com a força do Espírito Santo e até os confins, até os extremos confins da terra. Maria das Missões, rogai por nós. Palavras do Santo Padre, meus irmãos e irmãs, para o Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária, nesse final de semana, com o tema Sereis minhas testemunhas. Essas palavras do Papa, meus irmãos e irmãs, e o comentário, claro que é muito mais longo, são 3 aspectos que ele vai discorrer, ele fala que todo mundo fosse missionário. A igreja é essencialmente missionária. Por isso, o mês das missões, a semana das missões, a novena pela missão, o Dia Mundial das Missões, é para reavivar esse dom em nossa própria vida, para reavivar essa grande responsabilidade. A igreja é missionária ou não é igreja? Nós dialogamos com tudo e com todos, falamos todas as várias realidades, mas a nossa realidade é testemunhar que nós encontramos em Jesus Cristo a vida. E nós o anunciamos e proclamamos a todas as pessoas. É nesse aspecto que o mês, novena, semana e Dia Mundial das Missões nos coloca, meus irmãos e irmãs. E lembrar também da infância missionária. Lembrar também que nesse final de semana nós temos a coleta pelas missões. Tudo aquilo que nós recebemos nas nossas coletas das missas do mundo inteiro vai para as missões. Ou seja, nós somos missionários tanto pela oração, pelo trabalho missionário no redor, na nossa família, na vizinhança, como também pelo mundo afora, através
da nossa partilha, da nossa ajuda, que fazemos na liturgia, nas celebrações das missas dominicais, e de tal maneira que isso chegue até os confins, ou seja, vai para justamente o dicastério, para a evangelização, e de lá chegue até as pessoas que necessitam, tanto de evangelização, como de catequese, como de trabalhos sociais, como de educação também, enfim, a igreja presente no mundo inteiro, e que nós partilhamos, fazemos a nossa parte, e que nós celebramos e centralizamos no mês, semana, novena, e nesse dia mundial das missões e da infância missionária. Que nós todos sejamos ardorosos missionários do Senhor, testemunhando em quem nós cremos e como nós queremos contagiar o mundo com a alegria do Cristo ressuscitado. A liturgia dominical, meus irmãos e irmãs, tem sido ultimamente sobre a questão da oração perseverante, e hoje justamente a oração que não desanima com as dificuldades, ou seja, que toma consciência que não é por nosso mérito, não é que nós sejamos melhores, mas sim que temos essa consciência que somos pecadores. No Evangelho, Jesus conta uma parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, ou seja, confiavam em si como se fosse melhor do que os outros, desprezavam os outros. E aí, então, ele vai contar. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Ou seja, que se um que se julgava cumpridor da lei e o outro era um pecador público, não é? O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, que eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Ou seja, alguém que estava rezando e julgando os outros. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. 2 atitudes diferentes. Um julga os outros como piores, e outro se coloca diante de Deus como alguém que está penitente, está consciente do seu pecado. Tem piedade de mim. Essa oração, justamente, ela vai perpassar os séculos. Vai ser uma ejaculatória que vai perpassar a igreja desde o começo. Jesus, tem piedade de mim, que eu sou um pecador. É justamente a oração sem cessar. Somos chamados a ter e a dizer sempre ao Senhor, e que faz parte um pouco da tradição oriental, da tradição monástica, de rezar constantemente, ter essa consciência que somos pecadores diante do Senhor e não merecemos nada, mas o Senhor nos dá na sua gratuidade. Daí então, termina o Evangelho dizendo assim: Jesus, eu vos digo, este último, o publicano, voltou para casa justificado, o outro não, fariseu. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Ou seja, a consciência da nossa pequenez, da nossa realidade na vida de oração, e não julgar os outros, porque nós temos muito isso em todas as épocas. Pessoas que se julgam melhor do que os outros, que julgam os outros, criticam os outros, e se no passado, que fala a leitura, justamente era no interior da pessoa, hoje faz isso pelas mídias sociais, digitais, falando mal das pessoas, mal da igreja, mal de quem também errou na própria vida. E, ou seja, não dá tempo da pessoa se consertar, se corrigir, se converter. Logo está cheio de fariseu julgando e falando e divulgando as coisas pelas mídias hoje, né, de tal maneira que nós hoje estamos muito mais ainda evidente essa situação do que quando Jesus conta essa parábola lá diante daqueles que se julgam mais do que os outros. Um que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Isso não é antigo, isso também é muito presente, muito atual em nossa vida, meus irmãos e irmãs. Quantas situações nós temos isso hoje, e as pessoas hoje, quando fazem isso pelos meios de comunicação, pelas mídias digitais,
Eu não estou vendo que estão sendo farisaicas, estão sendo pessoas que têm o mesmo comportamento dos fariseus, estão lá diante de Deus para julgar os outros, para falar mal dos outros e não para buscar ter consciência que é chamado a converter-se, a mudar de vida. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira, livro do Eclesiastes, fala de Deus que não faz acepção de pessoas, não faz discriminação de pessoas, não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta a súplica dos oprimidos e jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa das suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido. A prece dos humildes ou do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. E o salmo de resposta tem como refrão: o pobre clama e Deus a ele escuta, e o Senhor liberta a vida dos seus servos. Portanto, meus irmãos e irmãs, aparece também no livro do Eclesiástico, ou seja, que Deus não faz acepção de pessoas e escuta os necessitados e os pobres. Essa consciência, meus irmãos e irmãs, somos chamados a ter cada vez mais. Ou seja, que nós somos pecadores, tem piedade de mim, se eu que sou um pecador. Ao mesmo tempo, nós colocamos diante dele sem julgar os outros e, ao mesmo tempo, também, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que nós, diante de tudo aquilo que nós vivemos, nós somos chamados a ver que tudo é dom, tudo é graça ao Senhor, é a nossa própria vida. Nós não merecemos, mas recebemos na gratuidade, como um dom, como uma graça. E a leitura do Eclesiástico lembra bem isso, ou seja, nós somos chamados a tomar essa consciência diante de um Deus que não faz discriminação e, ao mesmo tempo, que ouve os necessitados, as viúvas, os pobres e aqueles que o buscam de todo o coração. Ou seja, consciência da oração, fé para que nós rezemos, perseverança e consciência que nós somos pecadores e se recebemos alguma coisa é por inteira gratuidade do Senhor e não por nossos méritos que nós não merecemos. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, a carta de São Paulo a Timóteo. Lá continuamos a ler essa carta de São Paulo a Timóteo. Ele fala que já estou para ser oferecido em sacrifício, está vai ser morto. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. O Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E aí eu fui libertado de todo o mal, da boca do leão, e me salvará para o reino celeste. A ele a glória pelos séculos. Amém. São Paulo, Timóteo, vai lembrar bem isso, meus irmãos e irmãs, essa consciência que ele vai partir, que ele vai morrer, vai dar a vida por causa do Evangelho. E vê também que muitas vezes ele ficou abandonado, ninguém o assistiu, mas ele sabe que confia no Senhor e no Senhor vai encontrar a vida. Ou seja, aquele que prega o Evangelho, aquele que anuncia a palavra de Deus, e aquele que sabe também que a recompensa está junto de Deus. Poder viver já agora aqui a graça de Deus e um dia também, na eternidade, de poder viver e colocar em prática a palavra do Senhor. Portanto, nesse Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária, pensamos, meus irmãos e irmãs, que nós tomemos consciência da nossa oração enquanto pecadores que rezam e que tudo que recebemos é dom e é graça do Senhor, que não despreza o pecador, mas vem ao nosso encontro, e que, como consequência disso, nós combatamos até o fim da nossa vida o bom combate, guardando a fé, como diz aqui a segunda leitura, a carta de São Paulo a Timóteo, ou seja, que nós perseveremos e que esse anúncio leve as pessoas a uma nova vida. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu espero você aqui na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.
Querido irmão, querida irmã, estamos encerrando agora o programa Palavras de Vida. E neste domingo, nesse 30º domingo do tempo comum, o Senhor nos convida a meditar, bem como a resposta do salmista no Salmo 33, que diz o seguinte: o pobre ama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre, como já falamos algumas vezes, também somos nós. E é exatamente nesta pobreza, não pobreza de espírito, mas simplicidade, humildade de coração, é que somente assim conseguimos escutar, amar a Deus e fazer com que o Senhor também nos escute. Elevemos o nosso coração, o nosso pensamento, na simplicidade com tudo aquilo que somos e temos, para que o Senhor realmente nos liberte de tudo aquilo que nos faz prisioneiros e nos impede de nos aproximarmos cada vez mais da palavra de Deus. Coragem, confiança, é o Senhor que nos ama e nos conduz. Deus te abençoe, bom domingo e boa missa.